Eu sempre achei que a estrada fosse o lugar mais seguro para mim, até aquela madrugada. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento no centro da cidade, vejo carros parados no trânsito, pessoas apressadas nas calçadas, vendedores ambulantes gritando suas ofertas. O caos urbano que antes me sufocava. E mesmo assim, prefiro estar aqui. Prefiro o barulho ensurdecedor das buzinas, a poluição que mancha o céu de cinza, a falta de espaço que aperta as construções umas contra as outras. Porque aqui, pelo menos, eu sei que estou cercado de gente. Aqui, eu nunca estou completamente sozinho. Aqui, quando acordo às 3 da manhã com o coração disparado e o suor frio escorrendo pela testa, eu posso olhar pela janela e ver as luzes dos outros apartamentos acesas, ouvir o cachorro do vizinho latindo, sentir a vibração do mundo vivo ao meu redor. E isso me acalma, porque houve um tempo em que eu amava a solidão da estrada. Amava o ronco constante do motor, aquele som grave e contínuo que virava quase uma música depois de horas e horas dirigindo. Amava o cheiro de óleo diesel misturado com o aroma de café velho que ficava impregnado na cabine. Amava o vento batendo nas janelas do caminhão, enquanto eu cortava a noite brasileira de ponta a ponta, levando cargas que alimentavam o país, que faziam a economia girar, que me faziam sentir útil, necessário, parte de algo maior. Eu era caminhoneiro de longa distância. Não daqueles que fazem entregas regionais, voltando para casa toda semana, dormindo na própria cama, jantando com a família. Não. Eu pegava cargas que atravessavam estados inteiros, que exigiam semanas de dedicação total. São Paulo ao Amazonas. Mais de 4.000 quilômetros de asfalto, terra e pontes precárias. Rio Grande do Sul até Pernambuco, subindo o país inteiro, atravessando climas, paisagens, vidas diferentes. Semanas na estrada, dormindo no caminhão, comendo em postos de beira de pista, onde a comida era sempre a mesma e o café sempre fraco. Ouvindo rádio até a madrugada, porque o silêncio completo, naquela época, ainda não me assustava. Era minha vida. Era quem eu era. Era minha identidade. Até que deixou de ser. E não foi por cansaço físico, embora meu corpo já reclamasse depois de tantos anos no volante. Não foi por idade, embora os 46 anos já pesassem nas costas e nos joelhos. Não foi porque arranjei coisa melhor, porque emprego melhor que aquele, com a liberdade que eu tinha, era difícil de encontrar. Foi porque algo aconteceu naquela viagem. Algo que eu não consigo explicar até hoje, mesmo quando fecho os olhos e revivo cada segundo daquela noite, cada detalhe gravado na minha memória como cicatrizes que nunca saram completamente. Algo que me fez entender, da forma mais aterrorizante possível, que a estrada, aquela estrada específica, não era mais um lugar onde eu deveria estar, que talvez nunca tenha sido. Então larguei tudo. Vendi o caminhão por um preço abaixo do mercado, porque precisava me livrar dele rápido, porque não aguentava mais olhar para a cabine e lembrar. Guardei a carteira de motorista profissional numa gaveta no fundo do armário, coberta por papéis velhos e contas pagas, e nunca mais a peguei, nunca mais voltei. E agora sentado aqui nesta noite de terça-feira, com a xícara de café frio na mão e a televisão ligada só para fazer barulho, só para preencher o vazio com vozes humanas, mesmo que artificiais, eu vou contar o que aconteceu. Não porque alguém me pediu, não porque acho que vão acreditar, mas porque talvez, se eu colocar isso em palavras, se eu souber que alguém mais vai ouvir, esse peso no peito diminua um pouco. Essa sensação constante de estar sendo observado, de ter deixado algo inacabado, de ter escapado de algo que ainda me procura, talvez enfraqueça. Talvez. Mas no fundo, eu sei que não. Porque o que me seguiu naquela estrada não é o tipo de coisa que esquece. Meu nome é Mário, Mário Augusto da Silva, mas todo mundo sempre me chamou só de Mário mesmo, desde pequeno. Tenho 53 anos agora.
cabelos grisalhos que teimam em cair, uma barriga que não existia quando eu tinha 30 e rugas que se aprofundaram mais nestes últimos 7 anos do que em toda a minha vida anterior. Mas na época dessa história, daquilo que vou contar, eu tinha 46. Ainda forte, ainda disposto, ainda achando que podia rodar o país inteiro sem sentir o corpo reclamar, sem precisar de óculos para enxergar a estrada à noite, sem aquela dor constante no ombro que hoje me acompanha desde que acordo até a hora de dormir. Comecei a trabalhar com caminhão quando tinha 22 anos, recém-saído do exército, onde aprendi a dirigir veículos pesados. Meu pai era motorista também. Não de carga pesada, mas dirigia ônibus intermunicipal, aqueles que vão de cidade em cidade, de manhã bem cedo, levando gente que não tem dinheiro para passagem de avião, que trabalha em uma cidade e mora em outra, que carrega sacolas de feira e crianças no colo. Aprendi com ele a respeitar a estrada. Ele dizia, e eu lembro disso até hoje como se fosse ontem: Mário, a estrada é sua parceira. Você cuida dela. Ela cuida de você. Respeita os limites dela, respeita o cansaço, respeita o tempo, e ela vai te levar e te trazer sempre. E eu acreditava nisso de verdade, com a fé ingênua de quem ainda não tinha visto o mundo mostrar suas faces mais escuras. Casei cedo, aos 24. Tive 2 filhos, o Pedro e a Mariana, que hoje são adultos e têm suas próprias vidas. A esposa, Cristina, era compreensiva no começo. Filha de caminhoneiro também, ela sabia como funcionava. Sabia que eu ficava fora muito tempo, que era difícil estar presente em aniversários, formaturas, reuniões de escola. Mas o dinheiro era bom, melhor que muito emprego de escritório. Sustentava a casa, pagava escola particular para as crianças, dava uma vida digna, confortável, sem luxos, mas sem faltas. Com o tempo, porém, a distância foi pesando. Os meninos cresceram sem mim por perto. O Pedro aprendeu a andar de bicicleta com o vizinho, não comigo. A Mariana teve sua primeira menstruação e foi a mãe que explicou tudo, enquanto eu estava em algum lugar entre Goiás e Tocantins, levando soja. A Cristina cansou de dormir sozinha, de resolver todos os problemas da casa sozinha, de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela não me traiu. Não foi esse o problema. Foi pior que isso. Ela simplesmente se acostumou a viver sem mim. E quando você se acostuma a viver sem alguém, esse alguém deixa de ser necessário. Quando completei 15 anos de estrada, ela me pediu a separação. Foi numa manhã de domingo. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de 3 semanas. Estava exausto, sujo, precisando de um banho e uma cama de verdade. Ela preparou café, sentou comigo na mesa da cozinha e disse com uma calma que me assustou: Mário, você ama mais o caminhão do que a gente. E eu não soube responder. Fiquei ali, olhando para a xícara de café fumegante, tentando encontrar palavras que provassem que ela estava errada. Mas não encontrei. Porque talvez ela tivesse razão. Talvez eu realmente amasse mais a liberdade da estrada, a solidão da cabine, o controle total sobre meu tempo e meu espaço, do que amava a complexidade de uma família, as obrigações, as negociações constantes, o esforço de estar presente, mesmo quando seu corpo e sua mente querem estar em outro lugar. Não brigamos. Não houve gritaria, pratos quebrados, acusações gritadas no meio da noite. Ela só disse aquilo e eu concordei em silêncio. Aluguei um apartamento pequeno, levei minhas coisas e seguimos com o divórcio. Tudo muito civilizado, muito maduro, muito triste. Depois da separação, a estrada virou tudo. Virou minha casa, minha família, minha razão de acordar de manhã. Eu não tinha mais motivo para voltar para lugar nenhum. Aceitava qualquer carga, qualquer rota. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo na estrada, menos tempo eu tinha para pensar na vida que tinha perdido, nas escolhas que tinha feito, no vazio que crescia dentro de mim como um buraco negro engolindo tudo ao redor. Semanas viravam meses. Eu só passava em casa para trocar de roupa, pagar as contas que vinham no meu nome,
pegar correspondência e cair na estrada de novo. O caminhão virou minha casa de verdade. A cabine, meu quarto, o rádio, minha companhia. Os outros caminhoneiros que eu encontrava nos postos, minha família temporária. E eu era feliz assim. Ou pelo menos achava que era. Ou pelo menos me convencia disso todos os dias. Porque a alternativa era admitir que tinha desperdiçado minha vida. Que tinha trocado amor por asfalto, família por solidão. E que agora era tarde demais para voltar atrás. Mas a estrada não julga. A estrada só recebe. E eu me entreguei a ela completamente. Até que ela me devolveu. Mudado, quebrado, assombrado. As viagens seguiam sempre o mesmo ritual meticuloso, quase religioso. Eu checava o caminhão antes de sair, sempre. Pneus, medindo a pressão com o calibrador que carregava comigo havia anos, olhando os sulcos para ter certeza de que aguentariam mais alguns milhares de quilômetros. Óleo do motor, abrindo o capô e verificando o nível com a vareta, aquele líquido escuro que dizia tudo sobre a saúde do veículo. Freios, testando a resposta do pedal, sentindo a resistência, porque freio ruim em caminhão carregado é sentença de morte. Documentação da carga, conferindo cada papel, cada selo, cada assinatura, porque polícia rodoviária não perdoa erro de documento. E apreensão de carga significa prejuízo, e prejuízo significa não trabalhar de novo. Depois, ligava o motor, e aquele som, aquele ronco grave e potente me acalmava de um jeito que nada mais conseguia. Ajustava o banco na posição exata, nem muito para frente, nem muito para trás, encontrando o ponto perfeito onde meus braços alcançavam o volante sem tensão e minhas pernas alcançavam os pedais com firmeza. Sintonizava uma rádio qualquer, geralmente alguma que tocasse música sertaneja antiga, aquelas modas de viola que meu pai ouvia, ou então alguma rádio evangélica quando a madrugada estava muito silenciosa e eu precisava de vozes humanas falando de esperança, de Deus, de salvação, mesmo que eu não fosse muito religioso. E partia. Não importava se era dia ou noite, mas eu preferia sair à noite, na verdade. Sempre preferi. Menos trânsito nas rodovias principais, menos calor sufocante dentro da cabine quando o ar-condicionado resolvia pifar. Menos gente na pista significava menos chances de acidente, de caminhoneiros bêbados, de motoristas apressados fazendo ultrapassagens suicidas. A noite era minha aliada, minha cúmplice, ou pelo menos era. A solidão nunca me incomodou, pelo contrário, era o que eu buscava ativamente, quase com urgência. Era para isso que eu tinha escolhido aquela profissão, aquela vida. Horas e horas, só com meus pensamentos. O barulho constante do motor como uma meditação mecânica. As luzes dos postos passando pela janela como estrelas caídas no chão, piscando em amarelo e branco, prometendo café quente e banheiro limpo. Parava para abastecer a cada 500 quilômetros, mais ou menos, dependendo do consumo, do peso da carga, da inclinação da estrada. Descia da cabine, esticava as pernas, sentia o sangue voltando a circular e ia até a lanchonete. Tomava um café forte, daqueles que queimam a língua e deixam gosto amargo na boca. Comia um pão com linguiça, ou um pastel de carne, ou qualquer coisa que estivesse disponível naquela hora da madrugada. Trocava 2 palavras com o frentista, geralmente sobre o tempo, sobre a estrada mais à frente, sobre blitz da polícia. Trocava acenos com outro caminhoneiro se tivesse algum por perto. Nada profundo, nada íntimo. Só o suficiente para lembrar que ainda fazia parte do mundo, que ainda era humano, que ainda existia fora da bolha de metal e vidro que me levava de um ponto a outro do país. Depois, de volta à cabine, de volta ao volante, de volta ao asfalto que se desenrolava à frente como uma língua negra lambendo o horizonte. Eu conhecia as estradas como conhecia as linhas da minha mão, como conhecia as músicas que o rádio tocava nas madrugadas, como conhecia o gosto exato do café de cada posto entre São Paulo e Belém.
Sabia onde ficavam os melhores lugares para parar, aqueles com comida decente e chuveiro funcionando. Sabia onde a pista era mais perigosa, onde o asfalto se transformava em buraco atrás de buraco, onde as curvas eram traiçoeiras e já tinham levado dezenas de vidas. Sabia onde a polícia costumava fazer blitz, geralmente depois de feriados prolongados ou nas primeiras horas da manhã. Sabia que em tal trecho, sempre entre 2 e 4 da madrugada, aparecia uma neblina espessa que reduzia a visibilidade a quase zero. Sabia que em outro, próximo a uma reserva florestal, era comum ver animais atravessando, capivaras, antas, às vezes até onças que cruzavam a pista como fantasmas dourados. A estrada tinha seus segredos, seus ritmos, suas regras não escritas. E eu os conhecia. Eu dominava aquele universo, ou achava que dominava, com a arrogância típica de quem faz a mesma coisa por anos a fio e começa a acreditar que nada pode surpreendê-lo, que já viu tudo, que já passou por tudo. Como eu estava enganado. A viagem que mudou tudo, que partiu minha vida em 2 metades distintas, o antes e o depois, começou numa quinta-feira. Peguei uma carga de eletrônicos em São Paulo, num galpão enorme na Zona Leste, caixas e mais caixas de computadores, televisores, celulares, tudo bem embalado e documentado. Destino, Belém do Pará, quase 4.000 quilômetros. 2 semanas na estrada, talvez um pouco mais, dependendo das paradas obrigatórias, do trânsito em algumas cidades, das condições da pista que pioravam conforme eu subia para o norte do país. Era uma rota que eu já tinha feito umas 5 ou 6 vezes ao longo dos anos. Nada de novo, nada de especial. Mais uma viagem, mais um trabalho, mais 2 semanas de solidão e asfalto. Saí de São Paulo no fim da tarde de quinta, por volta das 6. O trânsito estava começando a aliviar, o rush do horário comercial já passando. Peguei a rodovia Regis Bittencourt em direção ao sul, rumo ao Paraná, primeira etapa da viagem. O trânsito estava tranquilo, surpreendentemente tranquilo para uma quinta à tarde. Céu limpo, sem nuvens, aquele azul profundo do fim de tarde que logo daria lugar ao negro absoluto da noite. Tempo seco, nem muito quente, nem muito frio. Condições perfeitas. Tudo normal. Tudo como deveria ser. Rodei a noite toda, quilômetro após quilômetro, os faróis do caminhão cortando a escuridão, as faixas brancas da pista passando embaixo como um metrônomo hipnótico. Só parei de madrugada, devia ser umas 4 da manhã, num posto grande perto de Curitiba, um que eu conhecia bem, com estacionamento amplo e segurança 24 horas. Abasteci, tomei um café, comi um sanduíche de queijo e presunto que estava mais ou menos. Conversei brevemente com um outro caminhoneiro que ia para Florianópolis. Ele reclamou do preço do diesel. Eu concordei. Ele desejou boa viagem. Eu retribuí. Dormi umas 3 horas na cabine, deitado no colchão estreito que já tinha se moldado ao formato do meu corpo depois de tantos anos. Acordei com o sol já alto, 8h30 da manhã, calor começando a entrar pela janela. Tomei outro café, dessa vez mais forte, lavei o rosto no banheiro do posto e segui viagem. Os primeiros dias foram exatamente assim, rotina pura, monotonia reconfortante. Paraná, Santa Catarina, subindo de novo para São Paulo, pelo interior, atravessando Minas Gerais com suas montanhas e seus caminhões velhos, subindo serra em primeira marcha, entrando em Goiás com suas imensidões planas e seu calor seco. Pista boa na maior parte do trajeto, alguns trechos ruins, mas nada que eu não conhecesse. Tempo bom, sem chuva, que é o pesadelo de qualquer caminhoneiro em estrada de terra, carga segura, sem deslocamento, sem barulho estranho na carroceria. Eu ouvia rádio durante o dia, pulando de estação em estação, conforme o sinal ia e voltava. Cantarolava junto com as músicas antigas que conhecia de cor. Pensava na vida, como sempre. Pensava nos filhos, me perguntando o que estariam fazendo naquele exato momento, se pensavam em mim, se sentiam minha falta ou se tinham se acostumado com minha ausência,
como a mãe deles tinha se acostumado. Pensava na Cristina, me perguntando se ela estava feliz agora, se tinha encontrado alguém, se dormia melhor sozinha do que dormia comigo ao lado. Pensava se tinha valido a pena, se todas aquelas escolhas, todos aqueles quilômetros, toda aquela solidão tinham construído algo de valor, ou se eu tinha apenas desperdiçado os melhores anos da minha vida perseguindo uma liberdade que, no fim, era só outra forma de prisão. Mas eram pensamentos vagos, soltos, flutuando na mente sem peso real. Nada que me tirasse o sono à noite. Nada que me fizesse querer parar o caminhão no acostamento e simplesmente desistir de tudo. Não ainda. Foi só quando entrei no Tocantins, já na segunda semana, já cansado, mas ainda funcional, já pensando que logo logo estaria em Belém e poderia descansar de verdade, que as coisas começaram a mudar, sutilmente no começo, mas mudar. Era terça-feira à noite quando aconteceu pela primeira vez. Devia ser umas 11, talvez meia-noite. Eu tinha acabado de sair de um posto pequeno onde tinha jantado, se é que dá para chamar aquilo de jantar. Um arroz com feijão aguado e um bife fino que parecia sola de sapato. Mas estava quente e enchia a barriga e era o que importava. Paguei, agradeci a moça do caixa que nem olhou na minha cara, tão cansada quanto eu, e voltei para o caminhão. Eu estava numa estrada secundária, um atalho que eu sempre usava para cortar caminho e economizar uns 100 quilômetros. Não era muito movimentada, especialmente à noite. Asfalto razoável, alguns buracos aqui e ali, mas nada que o caminhão não aguentasse. Nada que pudesse danificar a carga ou os pneus. A vantagem era exatamente essa: pouco movimento. O problema, se é que dá para chamar de problema, era que aquela hora quase não passava ninguém. Às vezes ficava meia hora, 40 minutos, sem ver outro carro, sem ver outro ser humano. Só eu, o caminhão e a escuridão da estrada brasileira longe das grandes cidades, aquela escuridão completa que a gente da cidade nem imagina que existe, onde não há postes, não há casas, não há luz além dos próprios faróis. E foi nessa solidão absoluta que eu percebi. Tinha algo no retrovisor. Não era um carro. Eu saberia se fosse. Caminhoneiro aprende a identificar veículos só pelo padrão dos faróis, pela altura, pela cor da luz. Não era uma moto. Também não tinha o barulho característico. Era uma luz. Só isso. Uma luz. Pequena, fraca, amarelada, como se fosse uma lanterna antiga, daquelas a pilha, ou uma vela dentro de um lampião. Só que ela estava ali, parada, no meio da estrada, bem atrás de mim, a uns 200 metros talvez, difícil calcular distância no escuro. Olhei melhor, estreitando os olhos, tentando focar. Pisquei algumas vezes, pensando que podia ser cansaço, vista embaçada, aquelas manchas que às vezes aparecem quando a gente fica tempo demais olhando para a estrada iluminada. Mas a luz continuava lá. Não se movia, apenas estava. Pensei, com a lógica simples de quem está acostumado a resolver problemas práticos. Deve ser alguém com o carro quebrado. Algum coitado parado esperando ajuda. Diminuí a velocidade pensando seriamente em parar para oferecer ajuda. É código da estrada. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Motorista ajuda motorista. A gente nunca sabe quando vai ser a gente precisando. Coloquei o pé no freio suavemente. O caminhão foi perdendo velocidade. 60, 50, 40 quilômetros por hora. Olhei de novo no retrovisor, já procurando um lugar seguro no acostamento para parar. Mas quando olhei, a luz tinha sumido. Completamente. Só o asfalto vazio. Escuridão total. Nenhuma luz. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nada. Franzi a testa, confuso. Isso não fazia sentido. Se fosse um carro com problema, ele não podia simplesmente desaparecer. Se fosse uma pessoa com lanterna, eu veria ela se movendo, entrando no mato, fazendo algo. Mas não. A luz tinha simplesmente sumido, como se nunca tivesse existido.
Que estranho, murmurei sozinho, voz ecoando na cabine silenciosa. Mas continuei. Voltei a acelerar. A estrada seguia reta por quilômetros à frente, uma linha negra cortando a escuridão ainda mais negra ao redor. Se tivesse alguém lá atrás, eu teria visto. O trecho era plano, sem curvas, sem morros. Teria visto o farol de algum veículo, ou pelo menos a silhueta de algo. Mas não tinha nada, apenas o vazio. Deve ter sido impressão, pensei, tentando me convencer. Cansaço, reflexo de alguma coisa, talvez luz da lua refletindo em alguma placa. Segui em frente. Ajustei o rádio que tinha começado a chiar com estática. Tentei encontrar alguma estação que pegasse bem naquele trecho isolado. Encontrei uma tocando música gospel, uma cantora com voz suave, cantando sobre proteção divina. Deixei ali. Qualquer coisa era melhor que o silêncio. Tentei esquecer a luz, mas meia hora depois ela voltou. Olhei no retrovisor, só olhei por olhar, por hábito, e lá estava ela de novo, pequena, amarelada, oscilando levemente como uma chama, parada no meio da pista, mesma distância, mesma posição, como se me seguisse, como se tivesse me esperado, como se soubesse que eu voltaria a olhar. Dessa vez, eu parei o caminhão de verdade. Freei completamente, coloquei no ponto morto, acendi a luz de ré, aquela luz forte e branca que ilumina tudo atrás. Fiquei ali, motor em marcha lenta, olhando fixamente pelo retrovisor, esperando ver o que era. A estrada atrás estava vazia. Completamente vazia, nenhuma luz amarelada, nenhuma lanterna, nenhuma pessoa, nenhum carro. Nada, só o asfalto rachado e as faixas brancas desgastadas pelo tempo. Senti um frio na espinha. Fiquei ali parado por uns 2, talvez 3 minutos, motor ligado, mãos apertando o volante, olhando, apenas olhando, esperando ver alguma coisa. Qualquer coisa que explicasse o que eu tinha visto, mas não apareceu nada. Então, balancei a cabeça, tentando afastar a sensação estranha que tinha começado a crescer no meu peito, aquela sensação de que algo estava errado, de que algo não estava normal. Liguei o rádio mais alto e segui viagem. Acelerei talvez mais rápido que o normal, 70, 80 quilômetros por hora, quando normalmente eu fazia 60 naquele trecho. Só cansaço. Repeti para mim mesmo em voz alta, como se ouvir minha própria voz tornasse a afirmação mais verdadeira. Só cansaço. Preciso parar no próximo posto e dormir direito. É isso. Preciso descansar. Mas eu sabia, mesmo sem querer admitir, mesmo tentando racionalizar, que aquilo não tinha sido cansaço. Tinha sido real. A luz tinha estado lá. E depois tinha sumido. Isso não era normal. Mas não era cansaço, e eu descobri isso na noite seguinte, quando aconteceu de novo. Tinha parado num posto maior, dormido umas 5 horas, tomado banho frio, que me deixou bem acordado, comido um café da manhã decente com ovos e pão francês quente, conversado com outros caminhoneiros sobre futebol e política. Estava descansado, estava alerta, estava bem, e mesmo assim aconteceu de novo. Mesma coisa. Eu rodando sozinho numa estrada vazia, por volta da 1 da manhã e aquela luz aparecendo no retrovisor. Sempre a mesma distância, uns 200 metros. Sempre parada. Sempre amarelada, oscilante, como uma vela tremendo ao vento mesmo que não houvesse vento nenhum dentro da cabine fechada. Dessa vez, eu não parei. Apenas observei. Mantive a velocidade constante, 60 quilômetros por hora, olhos alternando entre a estrada à frente e o retrovisor. A luz permanecia ali. Resolvi fazer um teste. Acelerei. 70, 80. A luz sumiu. Diminuí a velocidade de novo. 50, 40. A luz voltou a aparecer, sempre na mesma distância relativa, como se estivesse atrelada ao caminhão por um cordão invisível, como se fosse minha sombra refletida em alguma dimensão paralela. Comecei a ficar realmente incomodado. Não era mais só curiosidade ou confusão. Era medo. Um medo pequeno ainda,
do tamanho de uma semente, mas lá estava ele, plantado no meu peito, começando a criar raízes. Peguei o celular, aquele modelo antigo que eu usava só para ligações, porque não entendia nada de smartphone. Liguei para o Toninho, um amigo caminhoneiro que eu conhecia havia uns 10 anos, que estava fazendo uma rota próxima, levando gado de Goiás para o Pará. Ele atendeu no terceiro toque, voz rouca de sono. Ô Mário, o que foi, cara? É mais de 1 da manhã. Toninho, desculpa acordar você, mas tá acontecendo uma parada estranha aqui. Estranha como? Contei para ele. Contei sobre a luz, sobre ela aparecer e desaparecer, sobre ela se manter sempre à mesma distância. Minha voz deve ter soado nervosa, porque o Toninho, que normalmente era brincalhão, ficou sério. Mário, você tá vendo coisa? Deve ser reflexo dos seus próprios faróis na neblina, cara. Não tem neblina, Toninho. O céu tá limpo, dá para ver as estrelas. Então é alguma placa refletiva, ou poste, ou sei lá. Não tem poste aqui, e placa não some e aparece assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Ouvi ele acender um cigarro, o som inconfundível do isqueiro à tragada longa. Mário, escuta, você tá há quantos dias na estrada? Uns 9, 10 dias. Pois é. Você tá cansado. A mente prega a peça quando a gente fica tempo demais acordado, dirigindo, olhando para a estrada. Já aconteceu comigo. Uma vez eu jurava que tinha visto uma criança atravessando a pista. Freiei com tudo, quase capotei. Desci do caminhão e não tinha nada. Nada mesmo. Era só cansaço, cara. O cérebro inventando coisa. Mas eu dormi bem hoje, 5 horas direto. Não importa, o corpo acumula cansaço. Para num posto, dorme umas 8, 10 horas. Bebe um café bem forte, descansa de verdade. Aposto que essa luz some. Eu queria acreditar nele. Queria mesmo. Porque a alternativa era aceitar que algo inexplicável estava acontecendo. E eu não estava pronto para isso. Tá bom, Toninho, vou fazer isso. Valeu. Qualquer coisa me liga. E dirige com cuidado, viu? Valeu, irmão. Desliguei. Olhei no retrovisor. A luz tinha sumido durante a ligação. Respirei fundo, tentando me acalmar. Toninho tinha razão. Devia ser cansaço. Tinha que ser. Não havia outra explicação lógica. Segui o conselho dele. No próximo posto que encontrei, um posto pequeno, mas limpo, parei. Eram umas 2:30 da manhã. Paguei para usar o estacionamento vigiado. Tranquei o caminhão, me enfiei na cama da cabine e dormi. Dormi pesado, sem sonhos, ou pelo menos sem sonhos que eu me lembrasse. Acordei só às 10 da manhã, quando o sol já estava alto e o calor dentro de cabine tinha ficado insuportável. Tomei banho demorado, deixando a água quente, que no posto era morna no máximo, lavar não só o suor, mas também a tensão. Comi um almoço decente, arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Tomei 3 cafés. Conversei com um mecânico do posto sobre o motor do caminhão, que estava fazendo um barulho estranho. Ele deu uma olhada, disse que não era nada grave, só precisava trocar uma correia em breve. Paguei pela consultoria, agradeci, me senti melhor. Normal, racional. À luz da manhã, a presença de outras pessoas, o barulho do posto, música tocando, gente conversando, caminhões chegando e saindo, tudo isso me fez sentir idiota por ter ficado assustado. Claro que era cansaço, claro que era. Esperei o sol se pôr para voltar à estrada, porque a carga não tinha pressa nenhuma, e eu não via motivo para dirigir no calor do meio-dia. Saí do posto às 7 da noite, já com o céu escurecendo, aquele roxo profundo do crepúsculo. As primeiras horas foram tranquilas, rádio tocando, estrada razoavelmente boa, alguns carros passando, me fazendo sentir menos sozinho. Parei num posto às 9 para abastecer. Conversei com o frentista, um rapaz jovem que devia ter uns 20 anos. Ele me perguntou de onde eu vinha, para onde ia. Respondi no automático. Ele me desejou boa viagem com um sorriso sincero. Voltei para a estrada. E às 11h15 da noite, quando eu estava numa parte especialmente isolada,
Sem ter visto outro veículo havia pelo menos 40 minutos. A luz apareceu de novo. Meu estômago se apertou imediatamente. As mãos ficaram suadas no volante. Não, murmurei. Não, não, não. Mas lá estava ela, no retrovisor. Pequena, amarelada, oscilante. Na mesma distância de sempre, como se nunca tivesse sumido, como se tivesse me esperado o dia inteiro, e dessa vez ela estava mais perto. Não muito, mas percebi a diferença. Antes, devia estar a uns 200 metros. Agora, talvez 150, talvez menos. Ela estava se aproximando. Senti o medo, aquela semente que tinha sido plantada dias atrás, começar a brotar de verdade, começar a crescer, a se espalhar pelo meu peito, subir pela garganta. O que é isso? Perguntei em voz alta, como se a própria luz pudesse responder. O que você quer? A luz oscilou como se tivesse ouvido, como se estivesse respondendo. E então, pela primeira vez, eu ouvi. Ouvi algo além do motor, além do rádio que eu tinha esquecido ligado, tocando baixinho uma música que eu não reconhecia. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Um som, vindo de trás. Um som contínuo, rítmico, repetitivo. Como passos. Passos lentos, pesados, regulares. Passos sobre asfalto. Desliguei o rádio imediatamente, mão tremendo ao girar o botão. Silêncio total, exceto pelo ronco do motor. Prestei atenção, ouvidos tensos, tentando captar aquele som de novo. E lá estava. Tum, 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 tum. Passos, definitivamente passos. Como se alguém estivesse caminhando atrás do caminhão. Caminhando na mesma velocidade que eu dirigia. Mantendo a distância, seguindo. Isso não é possível, falei para mim mesmo, voz saindo mais aguda que o normal. Não é possível. Ninguém consegue caminhar a 60 km por hora, mas os passos continuavam, constantes, implacáveis. Apertei o acelerador. O caminhão ganhou velocidade. 65, 70, 75, 80 km por hora. Mais rápido do que era seguro naquela estrada, mas eu não me importava. Eu só queria distância. Queria que aquilo, seja lá o que fosse, ficasse para trás. Olhei no retrovisor, esperando ver a luz diminuindo, sumindo na distância. Mas ela estava lá, na mesma distância, como se eu não tivesse acelerado nada. Como se distância fosse irrelevante, como se física fosse irrelevante. E os passos continuavam. Tum, 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 tum. Foi quando comecei a gritar. Não palavras, só um grito de medo puro, primal. O tipo de medo que vem de um lugar profundo no cérebro. Um lugar que sabe, instintivamente, quando algo está errado. Quando algo não é natural. Quando algo não deveria existir. Mas o grito não ajudou. A luz não sumiu. Os passos não pararam. E então, lentamente, muito lentamente, como se quisesse que eu percebesse, a luz começou a ficar mais perto. 150 metros, 140, 130. Aproximando. Sem pressa, mas aproximando. E os passos ficaram mais altos. Na terceira noite, depois que os passos começaram, eu já estava à beira de um colapso nervoso. Não tinha dormido direito. Cada vez que fechava os olhos, ouvia os passos. Via a luz amarelada por trás das pálpebras. Acordava suando, coração disparado, olhando ao redor da cabine, com certeza de que ia encontrar algo ali. Alguma presença, alguma coisa que não deveria estar. Mas nunca havia nada. Só durante a noite, quando eu estava na estrada, que aquilo aparecia. Parei num posto grande no meio do caminho, um daqueles complexos com restaurante, loja de conveniência, oficina, área de descanso. Fiquei lá das 3 da tarde até às 10 da noite. Tomei banho 3 vezes. Comi até passar mal. Conversei com todo mundo que cruzou meu caminho. Frentistas, garçonetes, outros caminhoneiros, o segurança, o cara da limpeza, qualquer um.
só para ouvir voz humana, só para me lembrar de que o mundo ainda era real, que pessoas normais ainda existiam, que eu não tinha enlouquecido completamente. Um caminhoneiro mais velho, devia ter uns 60 anos, cabelos brancos e uma barriga proeminente, percebeu meu nervosismo. A gente estava sentado no mesmo balcão do restaurante, comendo em silêncio quando ele disse: "Você tá com cara de quem viu coisa." Olhei para ele surpreso. "Como assim?" "A gente que é da estrada reconhece. Tem uma cara específica. Cara de quem viu algo que não consegue explicar." Fiquei em silêncio, sem saber se devia contar ou não. Ele continuou: "Já me aconteceu também. Há uns 20 anos. Uma luz que me seguia. Toda noite, durante uma semana inteira." Meu coração acelerou. "E o que era?" Ele deu de ombros, mastigando um pedaço de carne. "Nunca descobri. No último dia, ela simplesmente sumiu. Mudei de rota, mudei de vida até. Fiquei uns meses sem pegar estrada de noite. Quando voltei, nunca mais vi." "E você acha que era o quê? Real?" Ele me olhou nos olhos e havia algo ali, algo que me fez gelar. Medo. Velho, enraizado, nunca totalmente esquecido. Era real, sim. Real como eu e você. Mas não era desse mundo. A estrada tem suas coisas, rapaz. Lugares onde o véu é fino, onde coisas passam, coisas que não deveriam. Se você está vendo algo, se está te seguindo, meu conselho: muda de rota, arruma um jeito de evitar essa estrada. "Mas eu preciso entregar a carga. Já estou com prazo apertado." Ele terminou de comer, limpou a boca com o guardanapo e se levantou. Colocou a mão no meu ombro, um gesto quase paternal. "Nenhuma carga vale sua sanidade, filho. Nenhuma. Pensa nisso." E ele foi embora, deixando-me sozinho com meus pensamentos e meu medo crescente. Mas eu não mudei de rota. Não podia. O GPS mostrava que o desvio acrescentaria mais de 200 quilômetros e 2 dias extras. A empresa não aceitaria. E eu, na minha teimosia, na minha recusa em aceitar que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo, decidi continuar. Saí do posto às 10 da noite. Céu limpo, lua cheia iluminando a estrada com aquela luz prateada e fria que quase dispensava os faróis. A estrada estava mais vazia do que nunca. Não vi um único carro nos primeiros 30 quilômetros. E então, sem aviso, a luz apareceu. Não no retrovisor, na frente, bem na frente, no meio da pista, a uns 50 metros. Pisei no freio instintivamente com força. As rodas travaram. O caminhão derrapou levemente, pneus chiando contra o asfalto. A carga deslocou nas costas, fazendo um barulho alto de impacto. Meu corpo foi jogado para frente, o cinto de segurança me cortando o ombro e o peito. Consegui controlar, evitei que o caminhão saísse da pista completamente e parei. Motor ainda ligado, luzes acesas, eu parado no meio da estrada, olhando para frente. A luz estava lá, parada, uns 20 metros à frente agora, pequena, amarelada, oscilando como sempre. Mas dessa vez eu podia ver melhor porque os faróis do caminhão estavam apontados diretamente para ela. E havia algo segurando a luz. Uma mão, fina, pálida, com dedos longos demais, articulações salientes, segurando o que parecia ser uma lanterna antiga, daquelas a querosene, com vidro fumê e metal enferrujado. Minha respiração parou, literalmente. Fiquei sem ar por alguns segundos. A mão pertencia a um braço. O braço pertencia a um corpo. E o corpo? O corpo estava de costas para mim, alto, magro demais, usando algo que parecia um casaco ou, sobretudo, escuro, velho, esfarrapado. Não dava para ver a cabeça direito porque estava virada para frente, para o horizonte escuro. Mas então, lentamente, muito lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se soubesse que eu estava olhando e quisesse prolongar o momento, a figura começou a girar a cabeça. Só a cabeça. O corpo permaneceu imóvel, de costas, mas a cabeça começou a girar, virar, torcer num ângulo que não era natural, que não era possível, que desafiava a anatomia humana.
90 graus, 120, 150, até estar completamente virada para trás, olhando para mim, diretamente para mim. E onde deveria haver um rosto, havia nada. Não era um rosto sem traços, não era uma máscara, era a ausência, vazio, como se alguém tivesse cortado um pedaço da realidade e deixado um buraco ali, um buraco negro que absorvia luz, que absorvia esperança, que absorvia sanidade. Gritei, não sei o que gritei, palavras sem sentido, ou talvez apenas um grito animal, puro terror vocal. Minhas mãos, agindo por conta própria, agarraram o volante e pisaram no acelerador. O caminhão deu um solavanco para frente, ganhando velocidade rapidamente. 20, 30, 40 quilômetros por hora. Fechei os olhos por uma fração de segundo. Tempo suficiente para saber que ia bater em algo, que ia atropelar aquela coisa. E parte de mim queria isso, queria sentir o impacto. Queria confirmação física de que aquilo era real e podia ser destruído. Mas quando abri os olhos, não havia nada. A estrada estava vazia, completamente vazia, como se nunca tivesse havido nada ali, como se eu tivesse imaginado tudo. Continuei acelerando, 50, 60, 70, 80 quilômetros por hora, perigosamente rápido. Mas eu não conseguia parar, não conseguia diminuir. Olhava freneticamente para os lados, para o retrovisor, esperando ver aquela coisa de novo. Nada, apenas estrada vazia, asfalto negro, escuridão ao redor. Comecei a pensar que tinha realmente imaginado, que finalmente tinha enlouquecido de vez, que o cansaço, o estresse, a solidão tinham me quebrado. Mas então olhei para o banco do passageiro e vi uma marca no estofado, como se alguém tivesse sentado ali. O tecido estava amassado, afundado, como quando uma pessoa pesada se senta e depois levanta. Mas não havia ninguém. O banco estava vazio e estava molhado. Não muito, só levemente, como se alguém tivesse se sentado ali com roupa úmida. A marca tinha o formato aproximado de uma pessoa, ou de algo com formato de pessoa. E então vi a segunda coisa. No vidro da janela do lado do passageiro, do lado de dentro, havia uma marca de mão, impressa no vidro levemente embaçado. 5 dedos, mas os dedos eram longos demais, finos demais, com articulações no lugar errado, muitas articulações, como se cada dedo tivesse 4 ou 5 juntas em vez de 3. E a mão era pequena, menor que minha mão, mas de um jeito errado. Não pequena como mão de criança, pequena como algo que tinha encolhido, ou murchado, ou nunca tinha sido completamente formado. Não era minha mão, não era mão humana, e estava do lado de dentro do caminhão. Comecei a hiperventilar. Respiração rápida, curta, peito apertado. Visão começando a ficar turva nas bordas. Ataque de pânico, eu sabia que era isso. Já tinha tido uma vez anos atrás. Mas saber não ajudava. Abri a janela do meu lado, deixando o vento frio da noite entrar, batendo no meu rosto, tentando me trazer de volta à realidade. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Não é real, falei em voz alta, voz tremendo. Não é real. Você está cansado. Você está vendo coisa. Não é real. Mas a marca no banco continuava lá. A marca no vidro continuava lá. E no espelho retrovisor, refletido na luz dos meus próprios faróis traseiros, eu vi alguém sentado na cama da cabine, atrás de mim, uma silhueta escura, imóvel, observando. E dessa vez eu não gritei. Não consegui, porque o medo tinha ido além da voz, além do som. Era um medo silencioso, paralisante, o tipo que transforma suas pernas em pedra e seu sangue em gelo. E enquanto eu olhava, congelado, a silhueta se inclinou para frente, lentamente, e eu senti uma mão, gelada como gelo, fina como osso, pousando no meu ombro. O toque era real, não havia dúvida. Não era imaginação, não era alucinação, não era cansaço. Era físico, tangível, concreto.
Dedos longos e frios pressionando meu ombro através da camisa, através da pele, parecendo alcançar o osso por baixo. Gritei. Dessa vez, consegui gritar. Alto. Um grito que rasgou minha garganta, que encheu a cabine, que provavelmente ecoou pela estrada vazia. Tirei uma mão do volante e bati para trás, tentando afastar o que quer que fosse aquilo, tentando defender, atacar, qualquer coisa. Minha mão atravessou o vazio. Nada sólido, apenas ar. Ar frio, gelado, tão frio que doeu na pele, como mergulhar a mão em água congelada, mas nada sólido. E mesmo assim, a sensação da mão no meu ombro continuava, apertando, segurando, como se dissesse: eu estou aqui, eu sou real, você não pode me ignorar. O caminhão saiu da pista. Eu tinha perdido o controle completamente. A mão que deveria estar no volante estava no ar, batendo no nada. A outra mão sozinha não conseguia manter o veículo reto. As rodas dianteiras bateram no acostamento de terra. O caminhão chacoalhou violentamente. A lateral direita raspou em alguma coisa, arbustos ou cerca, fazendo um barulho alto de metal arranhando. Consegui voltar as duas mãos para o volante no último segundo. Puxei, girei, forcei o caminhão de volta para o asfalto. As rodas pularam da terra para o concreto com um impacto que fez meus dentes baterem. Mas consegui. Voltei para a pista. E a mão no meu ombro sumiu. O frio desapareceu. A presença se foi, como se nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que tinha estado. Sabia. Continuei dirigindo porque não sabia o que mais fazer. Parar ali, no meio da estrada escura, com aquilo me perseguindo? Impossível. Tinha que continuar. Tinha que chegar em algum lugar com luz, com gente, com normalidade. E então, a voz. Não era um sussurro dessa vez. Não era distante ou abafada. Era clara, direta, audível. Vinda de trás, de onde a presença estava, mas era como se estivesse dentro da minha cabeça também, ressoando no meu crânio, impossível de ignorar. Você não deveria estar aqui. A voz era errada. Não tinha gênero. Não era masculina nem feminina. Não era jovem nem velha. Era apenas voz, como se múltiplas vozes falassem ao mesmo tempo, ligeiramente dessintonizadas, criando um eco assustador. O quê? Gritei de volta, surpreso com minha própria coragem ou estupidez. O que você quer? Quem é você? Silêncio por um momento. Apenas o ronco do motor e minha respiração pesada. Então a voz voltou, mais próxima agora, como se tivesse se inclinado para frente, para perto da minha orelha. Essa estrada não é sua. Eu só tô passando, gritei, voz saindo desesperada. Eu só quero ir embora. Eu tenho uma entrega para fazer. Todos dizem isso. Todos? Todos quem? Mas não houve resposta. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, carregado, como o ar antes de uma tempestade. Olhei no retrovisor interno, o pequeno espelho que mostrava a cama atrás de mim. Escuridão. Não conseguia ver nada. Tinha uma cortina separando a cabine da área de dormir, e ela estava fechada, balançando levemente com o movimento do caminhão. Mas eu sabia que havia algo atrás dela. Sabia. E então, lentamente, a temperatura dentro da cabine começou a cair. Não foi gradual, foi rápido. Como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado na potência máxima, mas eu não tinha ar-condicionado ligado. A janela estava aberta, o ar quente da noite deveria estar entrando, mas em vez disso, frio. Frio intenso. Meu hálito virou vapor. Consegui ver a nuvenzinha branca saindo da minha boca a cada expiração. As janelas começaram a embaçar por dentro, e minhas mãos, segurando o volante, começaram a doer com o frio. Aquele frio que morde, que penetra os ossos. Para, disse a voz. Não era um pedido, era uma ordem. Calma, casual, como se fosse óbvio que eu deveria obedecer. Não, respondi, surpreendendo a mim mesmo. Não vou parar. Para o caminhão. Não! O frio intensificou. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não era só frio.
Era algo mais, como se o próprio ar estivesse sugando calor, vida, energia. Senti minha força diminuindo, meus braços ficaram pesados, minhas pálpebras queriam fechar. E o cheiro. Aquele cheiro que eu tinha sentido antes, mas agora muito mais forte. Cheiro de terra molhada, de decomposição, de coisa enterrada há muito tempo e desenterrada recentemente. Cheiro de morte. Por favor, murmurei. Não sei se estava falando com a coisa ou com Deus ou comigo mesmo. Por favor, me deixa em paz. E então senti de novo a mão no meu ombro. Mas dessa vez não estava apenas pousada. Estava apertando, com força. Uma força que não parecia possível vinda de algo tão fino, tão delicado quanto aqueles dedos longos que eu tinha visto. Doeu. Doeu de verdade. Senti as pontas dos dedos penetrando minha pele através da camisa como garras, como agulhas de gelo. O caminhão começou a diminuir a velocidade sozinho. Meu pé estava no acelerador, mas era como se algo estivesse contra-atuando, como se uma força invisível estivesse freando. 80 quilômetros por hora, 70, 60. Não! Gritei. Pisei com tudo no acelerador. O motor rugiu. Mas o caminhão continuou diminuindo, 50, 40. Olhei para o velocímetro, confuso, aterrorizado. A agulha continuava caindo, 30, 20. E então, na frente, eu vi vultos, múltiplos vultos, ao longo da estrada, nos dois lados, parados no acostamento. Dezenas deles, talvez centenas, silhuetas escuras, imóveis, de pé, me observando enquanto eu passava. Alguns eram altos, outros curvados, outros sem definição clara, apenas formas vagamente humanoides. Mas todos eles estavam virados na minha direção, observando, esperando. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo. O caminhão continuou diminuindo, 15 quilômetros por hora, 10. E então vi a placa, velha, enferrujada, meio caída para o lado. O metal desgastado pela chuva e pelo sol. As letras quase apagadas, mas ainda legíveis no facho dos faróis. Trecho perigoso, acidente frequente. E logo abaixo, escrito à mão com tinta vermelha desbotada, letras irregulares e grossas. Os que ficaram não saem.